meu Instagram. Saudações em Cristo, meus nobres. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos começando mais uma live, dando continuidade aos nossos estudos bíblicos. Desta feita sobre o prólogo joanino. Estamos fazendo um estudo desde o início do Evangelho de João. Já estamos no versículo 6 até aqui. Fizemos análise sobre o verbete logos, sobre o seu uso no mundo contemporâneo a João. Nós estudamos sobre a divindade do Logos, a eternidade do Logos, a pessoalidade do Logos, o Logos que é o Filho de Deus, a mensagem de Deus que se revelou ao mundo. Vemos também que o Logos é aquele que tudo criou. Vemos que o Logos é também naquele em que estava a vida. O Logos, a mensagem, o verbo, a palavra de Deus era a luz dos homens. Nele estava a vida e a vida é a luz dos homens. Vemos que a luz é o meio pela qual se manifesta e se torna praticável a vida perfeita, a vida plena, A paz do Senhor, meus irmãos, vocês que estão chegando agora. E nós falamos no final da última live sobre ainda as trevas que nós já não devemos mais nos preocupar com as trevas, pois a luz veio ao mundo e nós não vamos mais nos preocupar porque as trevas não a compreenderam, não tiveram como deter a luz. Esta é a verdade do Evangelho. E, por fim, agora nós temos, nesta live de hoje, aquele que veio para testemunhar desta luz. Se tem uma palavra bem preciosa aqui no Evangelho joanino, é a palavra testemunho. Ela aparece mais do que em qualquer outro evangelho aqui no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Ele dá o testemunho acerca da pessoa de Jesus. O próprio João testifica, Deus testifica, o Espírito Santo, o próprio Jesus testemunha de si. E temos aqui neste verso que nós vamos passar a analisar o testemunho de João, aquele que era conhecido como o Batista, aquele que era conhecido como o batizador. E no Evangelho de João o Apóstolo, você vai perceber que em nenhum momento ele chama João de o Batista, porque ele só fala de um João. E há diversos motivos para isso, mas não é a nossa empreitada hoje. Vamos para o texto. Vamos ler a partir do versículo 1, como sempre estamos fazendo. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 1, a partir do 1º verso. No início era o Verbo, e o Verbo estava voltado para Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no início voltado para Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada se fez do que foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas deveria dar testemunho da luz. João, aqui, aquele que é mais conhecido por nós como o Batista, o batizador,
que veio ao mundo com a missão de anunciar o nascer de uma nova alvorada, veio ao mundo para anunciar a chegada da luz. Ele anunciou a luz que como um sol veio aquecer corações. Ele veio anunciar a luz que nos desvendou os rostos, que tirou a cegueira espiritual, tirou a cegueira intelectual. E agora nós não somos mais guiados pelo acaso, mas sim pela fé na voz da mensagem, fé na luz, fé em Cristo Jesus. O manuscrito joanino do apóstolo João nos afirma a autoridade divina de João o Batista e do seu testemunho. Ele está mostrando que realmente João foi enviado por Deus. Ele é aquele que Isaías anunciou a sua vinda. Ele não era a luz verdadeira, ele não era a luz real, a luz genuína, que ilumina a todos, que vindo ao mundo ilumina a todos, mas veio para dar testemunho desta luz, veio para dar testemunho da luz. O apóstolo João, que vinha falando do Logos, do Verbo de Deus, da Palavra de Deus, de repente faz um parêntese, ele interrompe o seu pensamento sobre a genuína luz que as trevas não puderam compreender, que as trevas não puderam conter, para esclarecer que João o Batizador, apesar de ser enviado por Deus, apesar do próprio Jesus mais na frente dizer que João era a lâmpada, ele ainda não é o Messias. João o Batista, apesar de ser um homem enviado por Deus, ele é aqui talvez vamos considerar o último dos profetas, mas ele não é o Messias, né? O Messias, a verdadeira luz que veio ao mundo, foi anunciado por esse João, né? Nós ainda vamos ouvir o testemunho de João, né, do Batista, mas aqui o apóstolo abre um parênteses para apresentar o Batista, que veio como uma lâmpada que ardia e iluminava, né? Alumiava, apontando para a real luz, a verdadeira luz, a genuína luz, e não que João o Batista fosse uma luz falsa, de forma alguma, muito pelo contrário. Ele foi enviado por Deus, ele é de autoridade divina, o próprio Deus o enviou, mas ele veio como uma lâmpada, né? Uma lâmpada sem luz própria, né? Ele não tem luz em si mesmo, a luz de João vem de Jesus. E como uma lâmpada, a sua função, vale lembrar que a função da lâmpada é fazer com que a luz seja vista. Esta é a missão de João, fazer com que a luz apareça, né? Talvez a gente deve pensar um pouco sobre essa missão de João. Será que ela não é a nossa missão? Será que essa não é a sua missão? Fazer com que a luz apareça? Nós somos, afinal, a luz do mundo. E sobre essa necessidade aqui de o apóstolo João apresentar João Batista como não sendo a verdadeira luz, né? Talvez em algum lugar da igreja, em seu tempo, no tempo dos apóstolos, as pessoas queriam dar um lugar mais elevado para João Batista, e o próprio João Batista não inspirou essa atitude. Ele, pelo contrário, ele fez o possível para evitar isto. Mas o quarto evangelho aqui, ele se preocupa em alertar contra essa tendência de se inspirar em João. Nós vamos ver que lá no livro de Atos, alguns apenas conheciam o batismo de João, que algumas pessoas ficaram realmente, vamos dizer assim, com essa tendência de colocar João Batista num lugar mais elevado. E esse cuidado deve acontecer ainda hoje. Nós temos que ter esse cuidado nos dias atuais, sim, né? O homem, o ser humano,
por diversos motivos, pode acabar venerando um pregador, um arauto, mais do que a Cristo. Não significa que este arauto não venha de Deus. É o crente que tem que ter o cuidado de não admirar, de não venerar aquele que está apenas anunciando a mensagem, mais do que anunciar a própria mensagem. Bom seria que nós, pudéssemos falar como os santos e não sobre os santos, Se nós não perdêssemos nosso tempo falando sobre aqueles grandes homens de Deus, mas que nós pudéssemos nos inspirar para sermos tais como eles, Podemos entender a necessidade de estarmos juntos da presença de Deus e não apenas admirar aqueles que conseguiram tal feito. E João, o Batista, aquele que não é a luz genuína, ele brilha e cumpriu sua missão anunciando a luz. Se alguém quis deixá-lo em um local mais elevado, não foi porque ele não cumpriu sua missão. Ele cumpriu sua missão sendo luz, brilhando e sendo a lâmpada que Jesus se refere quando dá testemunho do Batista, Falando aqui de João, o apóstolo vai nos mostrar que a missão do Batista é testemunhar. Ele veio para dar testemunho da verdadeira luz. Esta também é a nossa missão, queridos. Fazer com que a genuína luz seja vista. A sua missão é, como luz do mundo, como uma lâmpada, fazer com que a verdadeira luz apareça, brilhar, anunciar a presença da luz que é real e genuína, a presença de Jesus. Esta é a nossa missão, assim como o Batista, brilharmos anunciando a chegada, a presença da verdadeira luz, Jesus Cristo, que é a verdadeira luz, a luz real, que ilumina a todos, desde o princípio, Segundo o profeta Isaías, dando testemunho de João Batista, ele vai dizer que era como um trovão no deserto, preparando o caminho para o Senhor. João Batista é aquele que elevou os vales e aplanou as montanhas. Ele pavimentou o caminho para a chegada da luz. Ele colocou um verdadeiro outdoor com letras colossais no meio da estrada, apontando para o caminho que é Jesus Cristo, o caminho que devemos caminhar para termos vida verdadeira, vida eterna. Jesus é o caminho. E o Batista vai anunciar a sua chegada, conforme lemos aqui. Ele dá testemunho daquele que é a mensagem. Como o último dos profetas, ele vai anunciar a chegada daquele que é a própria mensagem, não só um arauto de Deus, mas ele é a mensagem propriamente, é a mensagem como uma pessoa, conforme nós já temos visto nos primeiros 5 versos que estudamos até aqui nos momentos anteriores. E a lâmpada aqui, que é João Batista, está anunciando a chegada da verdadeira luz. Você também, querido, é convidado a ser lâmpada para anunciar a verdadeira luz, que é a fonte da luz. Nós não temos a luz própria. A verdade é que nossa luz tem uma fonte que é Jesus, mas nós, como verdadeiras lâmpadas, temos que anunciar, proclamar a chegada, a presença desta maravilhosa luz. Essa luz que veio como a aurora, que anuncia a chegada do sol, João Batista, a gente pode dizer que ele é como aquela luz que nós vemos antes do início do dia, quando já é possível ver as flores, como já é possível ver as campinas, os rios, os lagos já iluminados, radiantes, refletindo,
o brilho do sol, como se já houvesse um sol sobre eles, mas ainda não podemos ver o sol, quando de repente o sol se apresenta, então nós podemos, com os nossos olhos desvendados no horizonte, enxergar o sol com sua pomposa e iluminada revelação. Então é mais ou menos por aí que o apóstolo está mostrando quem é João o Batista, aquele que nos anuncia a chegada da verdadeira luz, daquele que é a fonte da luz, Jesus Cristo, ele que nos faz como se fôssemos uma luz secundária, um reflexo da grande luz que ilumina todo indivíduo. Nós temos que ter isso em mente, assim como João Batista, nós também temos esse dever de sermos a luz secundária, né? O apóstolo João registra as palavras do Senhor Jesus lá no capítulo 5, quando ele fala que João era a lâmpada que ardia e alumiava. E vós quiseste por algum tempo alegrar-se com essa luz. Que nós possamos também, assim como João, sermos esta lâmpada, que nós possamos fazer com que a luz de Jesus seja vista, que as pessoas possam se alegrar com aquilo que nós refletimos, que é a luz de Cristo. Nós já falamos aqui bastante na live passada do que é a luz, a verdadeira luz que as trevas não puderam conter, a luz que é a revelação da vida, a revelação do caminho que nós agora podemos caminhar para estarmos na presença de Deus. Não era possível, não era praticável, mas agora com esta revelação nós podemos enxergar que é possível sim, que é praticável o caminho que é Jesus Cristo, a vida em Jesus, viver na presença de Deus, em um relacionamento com Deus. E a missão do Batista foi justamente de servir, de resplendor dessa luz eterna, preparando os homens para contemplar este brilho, o brilho muito maior, o brilho de Jesus. É essa missão que é nossa também, né? Diante da multidão, quando Jesus estava em meio ao sermão do monte, ele disse assim: vocês são a luz do mundo, e é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. O Senhor Jesus estava nos dizendo que nós devemos iluminar a cidade, iluminar a casa onde estamos, com a luz que não é propriamente nossa, porque somos uma lâmpada, mas sim, como lâmpadas, nós fazemos com que a luz seja vista, nós fazemos com que Jesus Cristo seja visto pelas pessoas. E aqui nós podemos fazer a seguinte pergunta: de que maneira nós estamos permitindo que a luz de Cristo, nós estamos permitindo que Cristo reflita em nossa vida? De que maneira nós estamos revelando o esplendor de Cristo através da nossa maneira de viver? A sua maneira de viver reflete o esplendor de Cristo? As pessoas podem ver Jesus quando olham para você? Cristo Jesus, que é a luz genuína, quer que você haja como uma lâmpada, fazendo com que a sua luz brilhe, fazendo com que a luz do Senhor Jesus Cristo possa ser vista pelas pessoas, fazendo com que Jesus Cristo, que é esta luz, possa ser visto pelas pessoas, né? O cristão é sim como uma luz secundária que reflete a verdadeira luz, a luz real. E é justamente este o assunto
que nós vamos tratar na próxima live. Vamos falar sobre o testemunho da lâmpada. Vamos falar também que é necessário que haja um testemunho para que as pessoas possam crer, né? João, ele veio para testemunhar, né? Para que as pessoas, ouvindo esse testemunho, pudessem crer. Da mesma maneira acontece conosco, e é justamente sobre isso que nós vamos falar no nosso próximo momento. Finalizando esta live de hoje, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por esta oportunidade de estarmos ouvindo a sua palavra, de estarmos conhecendo mais da palavra de Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti por este momento em que nós estivemos, Senhor, ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua mensagem, ouvindo a Tua palavra, Senhor, ouvindo a Tua voz aos nossos corações. Senhor, que nós possamos Te conhecer cada vez mais, que nós possamos ouvir cada vez mais a Tua voz, estarmos cada vez mais perto de Ti. Que nós possamos, Senhor, realmente Te conhecer a cada dia em profundidade, que possamos Te conhecer verdadeiramente, que nós possamos realmente enxergar o esplendor da Tua luz, enxergar, Pai, o Teu Filho Jesus que enviaste, para que nós pudéssemos Te conhecer, para que o Senhor tivesse plena revelação aos nossos corações, para que pudéssemos Te conhecer verdadeiramente, para que pudéssemos ter um relacionamento de amizade contigo. Senhor, que nós possamos refletir isto e as pessoas também possam, através da nossa vida, enxergar que Tu queres um relacionamento de amizade com elas. Que nós possamos, Senhor, como embaixadores de Cristo, levar Cristo às pessoas, levar Cristo a ser conhecidas pelas pessoas, Senhor. Usa-nos para que as pessoas possam crer em Teu nome através da Tua luz que brilha em nós. Senhor, é o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. E aqui nós nos despedimos. Até a próxima. Que Deus os abençoe. Este é o testemunho que temos para hoje. Até mais. A paz do Senhor.